Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar o filme vencedor no ano de 1963, As Aventuras de Tom Jones. A década de 1960 foi absolutamente pivotal para a desconstrução do cinema enquanto uma estrutura necessariamente industrial. Modelo esse que vinha sendo exportado por Hollywood pelo menos desde o início dos anos 1930. Nesse processo, cinematografias de diversas partes do planeta propunham um sistema de produção menos glamuroso, mais barato, com equipes reduzidas e cenários reais, dispensando assim os estúdios. Na França, o movimento local ficou conhecido como Nouvelle Vague e é o mais influente de todos esses, por obras que vão desde Acossado, de 1960 e dirigido por Jean-Luc Godard, até Cléo das 5 às 7, de 1962, dirigido por Agnès Varda. A inserção do Brasil, inclusive nesse contexto, também foi muito importante, já que esse período, ali na década de 1960, representou um dos períodos mais ricos do ponto de vista do reconhecimento internacional, com o chamado Cinema Novo de Cacá Diegues, Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha e Rui Guerra, entre outros. E na Inglaterra, esse mesmo movimento, essas mesmas ideias que pairavam no ar, também ganhou forma a partir de um movimento que ficou conhecido como British New Wave, ou a nova onda do cinema britânico. A exemplo do que tinha acontecido na França, os principais nomes desse movimento também eram egressos da crítica cinematográfica, especialmente de publicações como as revistas Sequence e posteriormente Sight and Sound. Os mais importantes pioneiros incluem Lindsay Anderson, Carol Rice, Gavin Lambert e Tony Richardson, que encaminhavam os seus roteiros normalmente para a região industrial do norte da Grã-Bretanha. Todos esses filmes, como bem observado anos mais tarde pelo próprio Tony Richardson, eram realizados com um mínimo de equipamentos, muito pouca gente na equipe e uma linguagem que dispensava o formalismo em prol de uma sensação maior de realismo, próxima inclusive da linguagem documental. O público dos Estados Unidos sempre teve muita resistência à leitura de legendas, então várias obras-primas desse período, produzidas na França, na Alemanha, no Brasil e em outras partes do mundo, sempre tiveram muita dificuldade de serem exibidos por lá. Claro que isso não acontecia com os filmes ingleses, já que a língua não era uma barreira. Isso, claro, propiciou um maior mercado consumidor para esse tipo de filme e começou a lançar as bases para o que seria, anos mais tarde, a nova Hollywood. E de todas as obras derivadas da chamada New Wave britânica, esse que a gente está analisando agora é certamente o que chegou mais longe. Over the years they tried, with little success, to thrash into Tom a sense of virtue and religion. They had, however, a more apt pupil. Soon after Tom had been found, the squire's sister Bridget married a Captain Blifil, and they had a son. This young man was quite different from Tom. He was sober, discreet, and pious beyond his age, and the whole neighborhood resounded in his praise. Pessoal, é bom deixar claro aqui que esse filme foi realizado num segundo momento da New Wave britânica e, portanto, ele não apresenta as mesmas características fundadoras do movimento. Se você analisar obras do mesmo diretor de alguns anos antes, você vai ver isso de forma bem clara, como por exemplo a produção Odeio Essa Mulher, de 1959. E inclusive, para os padrões dos principais filmes desse grupo de cineastas, esse pode ser considerado um filme extravagante, seja pela complexidade de produção, pelo alto número de elementos envolvidos, pelo tamanho da equipe ou mesmo pelos aspectos técnicos. A história foi adaptada do romance inglês The History of Tom Jones, A Foundling, escrito por Henry Fielding no ano de 1749 e que se enquadra em um subgênero literário conhecido como romance picaresco.
Nessas obras, o protagonista normalmente é um herói de baixa posição social em uma sociedade corrupta, em busca do próprio proveito. Seria aquele camarada esperto que consegue se dar bem apesar de todas as adversidades. You have good reason for your drunkenness, you beggarly bastard. He's provided well enough for you. Do you think any such consideration could weigh with me? Damn you, Thwackum! How dare you, sir? And damn me if I don't open another bottle. Tom Jones é encontrado ainda bebê pelo nobre Allworthy, logo que ele volta de uma longa viagem a Londres. A criança é adotada por ele na ausência da mãe, mas criado como um filho bastardo. Ou seja, ainda que ele tivesse envolto em riqueza em função da sua criação, sua própria gênese o impedia de traçar certos caminhos na vida. O principal deles seria casar-se com a jovem Sophie Western, cortejada também pelo jovem Blifil, pretendente natural a ela numa sociedade com aquelas características baseadas nas classes sociais. São várias as reviravoltas do roteiro e não seria nem mesmo produtivo a gente detalhar elas nesse momento, até porque boa parte da diversão do filme é ir conhecendo e se encantando por cada uma dessas passagens. A obra era bastante extensa na sua versão escrita e foi muito bem transposta aqui para as telas. No entanto, o recorte temporal do filme é a juventude do protagonista, e daí emergem algumas escolhas que fazem desse um filme tão particular. Em primeiro lugar, a gente tem a exploração explícita da sexualidade. O filme não tem vergonha de abordar os envolvimentos amorosos de Thomas, um sujeito que não resiste a um rabo de saia, ainda que nem todas as situações consumadas partem da sua própria iniciativa. E em várias das cenas a gente tem inclusive questões literais e não sugestões, como é o que acontecia várias vezes na Hollywood clássica. Uma das cenas mais famosas desse filme, inclusive, que acaba sendo repetida várias e várias vezes quando se fala sobre ele, é de um jantar. E nessa refeição, que não é nem um pouco tradicional, a sugestão sexual aflora na tela por gestos e olhares. Na época, alguns países inclusive cortaram partes dessa cena por considerarem ela ousada demais. O Thomas é representado como um protagonista simpático, pelo qual a plateia tem grande afeição, mesmo conhecendo todos os seus defeitos. Com isso, o filme abandona também o maniqueísmo entre bem e mal. As características mais facilmente notáveis, no entanto, estão nos aspectos estético e narrativo. Esse é um filme com uma bela fotografia colorida, mas não espere os enquadramentos consagrados pelo cinema clássico narrativo. Por vários e vários momentos a câmera balança bastante, usa de artifícios como o zoom óptico e movimentos parecidos com um filme de documentário. Foi abandonado aqui então de certa forma um certo código de conduta estético que estava sendo adotado pela maioria das cinematografias mundiais nessa época. Como você vai notar ao longo desse ano de 1963, uma diferença escandalosa em relação à proposta visual de filmes como A Conquista do Oeste e Cleópatra, superproduções dos estúdios de Hollywood. Existem também algumas transições visuais que não eram muito comuns nesse período e que seriam usadas pela televisão especialmente a partir da década de 1980. A sequência inicial também não é convencional, já que ela é contada a partir da linguagem do cinema mudo, incluindo os intertítulos. E você tem ainda a chamada quebra da quarta parede, que é quando os personagens em tela se dirigem para o espectador, olhando diretamente para a câmera e às vezes até mesmo conversando com essa mesma plateia. Good day, neighbor! Are you going to see your bastard hang? On the contrary, Mr. Weston, we're going to Newgate Jail to save him. Save him? Save him for what? And this is what Mr. Allworthy is saying to Mr. Weston. My friend, Mr. Fitzpatrick, has now recovered and is no longer charging Tom with robbery. O filme é uma comédia e tem um tom bastante leve, e colabora muito para isso, além do próprio roteiro e das situações construídas por ele, também a trilha sonora original, que tem um tom satírico e por vezes até debochado, e a escalação do elenco. Esse filme, aliás, teve nada menos do que 5 membros do elenco indicados pela Academia, um número que é bastante alto e poucas vezes igualado. Albert Finney, o nosso protagonista, fez o papel que mudou completamente a sua carreira, e por ele,
teve a primeira das 5 indicações da carreira como melhor ator pela Academia. Hugh Griffith, que já tinha sido premiado no ano de 1959 pelo filme Ben-Hur, foi novamente indicado na categoria de melhor ator coadjuvante. E na categoria de melhor atriz coadjuvante, um recorde nunca sequer igualado por nenhuma outra produção na história. 3 indicadas: Diane Cilento, Joyce Redman e Dame Edith Evans. E você tem ainda a Susannah York, que não foi lembrada pela Academia, mas está numa interpretação muito consistente. Honestamente, eu considero o elenco um dos maiores valores desse filme. Todos eles funcionam muito bem, ainda que o Albert Finney seja o principal destaque na minha opinião. I'm absolutely certain Sophie was at Mrs. Fitzpatrick's when I called. Dear Mrs. Miller, what am I to do? No friends, no money, no introduction. I know nothing of London. You're not to worry about the money, Mr. Jones. You can stay here for the moment. You're very kind, Mrs. Miller. Apesar de não ser tão lembrado depois desses anos todos, esse foi um dos filmes mais importantes de toda a cinematografia inglesa. Primeiro, pelos recursos narrativos e estéticos que eu já descrevi aqui. Segundo, pelo resultado financeiro. Esse filme foi uma das maiores bilheterias do ano, e não só no Reino Unido, como também nos Estados Unidos, o maior mercado do mundo. Terceiro, ele venceu o Oscar de melhor filme mesmo sem ter um único dólar americano investido na produção. Foi, portanto, um filme estrangeiro vencedor do Oscar na categoria principal, o que sempre é muito difícil. Mais do que isso, é um filme de comédia, algo muito incomum na história da premiação. Vocês que acompanham o canal do Meu Tio Oscar sabem o quanto a Academia tem uma predileção pelos dramas. No total, foram 10 indicações ao Oscar e 4 prêmios: melhor trilha sonora original, melhor roteiro adaptado, melhor direção e melhor filme. Além disso, foi uma verdadeira injeção de ânimo na cinematografia inglesa e apontou diversos caminhos dali para o futuro. Também teve uma recepção muito calorosa por parte da crítica. Por exemplo, o jornal The New York Times afirmou o seguinte, abre aspas, uma das comédias mais loucas, obscenas e engraçadas que um jovem cineasta já trouxe para a tela, fecha aspas. A revista norte-americana Time corroborou dessa opinião e completou afirmando o seguinte, abre aspas, o filme é um exercício cinematográfico maravilhoso, fora de série, fecha aspas. Bom, só por essas 2 afirmações você já tem uma boa noção da recepção ultra positiva que ele teve lá na época. What are you doing here? I came to look for you. I found your pocketbook at Upside and came to ask if I might return it. How dare you mention that place to me? Oh, Sophie, let me ask your pardon. My pardon? After what I heard at the inn? You cannot despise me more than I do myself. Ironicamente, mesmo com todo esse pedigree conquistado pelo filme, o diretor Tony Richardson acabou confessando na sua autobiografia que ele não estava completamente satisfeito com o filme. Ele achava sua própria obra incompleta e ele sentia que não tinha entregado o máximo que poderia na sua realização. Em 1989, o filme foi relançado nos cinemas e nessa versão 7 minutos foram tirados do corte final. Algo bastante incomum, já que normalmente o corte do diretor é maior do que o corte que vai para os cinemas. As Aventuras de Tom Jones é uma obra importantíssima para você conhecer um pouquinho do que o cinema inglês fazia nesse início de década de 1960, mas também para entender o processo de transição da indústria cinematográfica naquele momento, especialmente nos Estados Unidos, e principalmente para absorver os elementos que seriam muito utilizados do ponto de vista estético e narrativo anos mais tarde. Esse pode até ser um vencedor do Oscar menos lembrado, mas certamente não menos importante. Come, thou art as hearty a cock as any in the kingdom. Go on, after your mistress. Alas, I fear I've sinned against her for all time. I doubt if she'll speak to me now. No, Tom, don't say you've lost her yet. Go to her now. Go on, Tom. Go to her. Go on, lad. E agora eu queria ouvir de você aí que já assistiu a esse filme. Você estranhou de alguma forma essas opções estéticas e artísticas utilizadas pelo diretor? Qual é a sua opinião sobre isso? Gostou, não gostou? Faz o seguinte, usa o espaço aqui embaixo dedicado aos comentários no próprio YouTube para deixar sua opinião sobre o filme e também sobre esse vídeo.
Não esquece também de dar like, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal de 1963 e o próximo indicado é uma produção dirigida por Elia Kazan, Terra do Sonho Distante. Tá muito bacana e eu te espero aqui.